Boa noite, pessoal. A paz do Senhor seja com vocês nesta noite maravilhosa. Deus abençoe a todos os irmãos que a partir de agora vão nos assistir pela live, né? Ao vivo aqui pela live. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que vão estar nos ouvindo pelo áudio, seja agora, seja adiante. Tá bom? Deus abençoe vocês. Cada irmão que está chegando agora seja abençoado pelo Senhor, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula maravilhosa na presença de Jesus, pessoal. Deus abençoe o pastor Pedro, mais uma vez, nosso companheiro, Bruna. Sempre estão conosco, né? Paz do Senhor nunca faltam, né? Graças a Deus. É o povo valente. Vamos glorificando a Jesus, pessoal. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal, todo mundo entrando aí, chegando conosco. Tá bom, pessoal de Moema, pessoal do Engenho, do Ribeiro, Bom Despacho, toda a região. Deus abençoe, vamos chegando conosco. Olha que bênção. Todo mundo chegando conosco. Hoje é livro novo, hein, pessoal? Hoje é livro novo. Deixa eu ajustar mais a luz aqui um pouquinho. Isso. Vou ajustar essa lâmpada aqui, pronto. Ok? Deixa eu mostrar para vocês o nosso novo livro aqui. Olha aí, chegando mais gente. Bom Wilson, Deus abençoe, bom Wilson. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o Senhor, viu, meu Wilson? Seja bem-vindo na nossa sala, né? Na nossa super sala de aula online, né? Já vai para alguns meses já nessa batalha, né? Mas daqui a pouco a gente volta a estar presencialmente com todos vocês aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente volta. Claudirene, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmã Lucelma apareceu de novo aí. Deus abençoe, irmã Lucelma. Pessoal, fica conosco. Hoje a aula está muito boa. Nós vamos falar do profeta Isaías. Eu mandei para vocês a pré-aula aí, viu? Dá uma olhada ainda. Dá uma olhadinha na pré-aula aí que vai dar tudo certo. Hoje o louvor é por conta de Daniel e Samuel, viu, gente? Essa dupla abençoada aí que gostam de glorificar Jesus. Estou me sentindo nos tempos que eu fazia programa na rádio. Falava em música, né? Fazer programa na rádio é muito bom. Eu sei que os irmãos aí fazem programa de rádio, né? 11 da noite. Deus abençoe os irmãos aí que fazem programa da rádio. É muito gostoso, né? Fazer programa da rádio, você canta, dá pausa. Enfim, é muito gostoso, né? Bom, Noêmia, Flávia, Noêmia, né? Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu baixar a música aqui devagarzinho. Ó. Que maravilha. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus, né? Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas, né? Deixa eu voltar aqui no meu slide aqui. Pessoal, eu postei para vocês mais cedo aí a pré-aula desse livro aqui, ó. Profetas Maiores, do pastor Ronildo Baldo, tá? Por que nós vamos dar um salto do livro Históricos para o livro dos Profetas Maiores? Porque como nós já avisamos aí, existem alguns livros do IBAD passando por revisões, né? E os dois livros que a gente estudou, tanto o Pentateuco como o livro poético, entraram em revisão, trocando autor, editando novamente o livro, com certeza alguma coisa semelhante, né? Então a gente pulou direto para os Profetas Maiores, mas liberando os outros dois livros, a gente retorna para o Pentateuco e o livro dos poéticos, tá bom?
Mas vamos lá, nós vamos estudar agora nesse mês o livro dos profetas maiores, do pastor Ronildo Baldo, tá? Que é esse livro aqui, ó. Nós vamos falar do livro de Isaías, tá? Nós vamos falar do livro do profeta Isaías, nós vamos falar do livro do profeta Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, né? Jeremias e Lamentações, e também depois Ezequiel e depois Daniel, tá, gente? Deixa eu ver, estou acompanhando todas as aulas junto com o meu esposo, pastor Pedro. Ah, muito bem, então que Deus abençoe, irmão Luciano, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você e o nosso amigo pastor Pedro aí, tá? Cada vez mais. É porque às vezes eu vejo aqui só o pastor Pedro, né? Mas enfim, quando você não apareceu, eu sei que você está do lado do esposo aí, assistindo as aulas, acompanhando. Bom, gente, nós vamos falar do profeta Isaías, tá? Na pré-aula que eu mandei para vocês, fala aí um pouquinho da introdução, tá? Se vocês tiverem como acompanhar, eu acredito que, né, se tiver algum computador e vocês passarem o PDF no computador, vocês conseguem acompanhar. Se não, nós vamos falando aqui e vocês façam anotações. Então pegue papel, pegue caneta, faça anotações dos títulos que eu falar aqui, tá bom? Das coisas que vocês acharem importante. O livro chega semana que vem, o livro está na mão de vocês semana que vem, eu acredito que está dando tudo certinho, semana que vem já está na mão de vocês, tá? Mas é importante que vocês façam anotações, pelo menos nessa aula que vocês não têm um livro, mas me acompanhem, fique comigo até o final dessa aula, eu tenho certeza que Deus vai surpreender-nos, né? Deus tem uma palavra aos nossos corações aí, mais uma vez, uma palavra poderosa, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com o profeta Isaías. Então esta obra visa o estudo dos profetas maiores. Por que maiores? Porque são os livros maiores, tá? Os profetas escreveram, os escritos são grandes, são mais de 20 capítulos cada livro, né? Vamos dizer assim. Diferente de Oséias, de Joel, de Amós, de Obadias, de Naum, que é 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, tá? Eles são maiores, contém mais de 20 capítulos, tá? Eu estou estudando o livro de Isaías, estou no capítulo 36. Muito bom, irmão Wilson. Muito bom o livro do profeta Isaías. E esse estudo que o senhor está fazendo, eu tenho certeza que o senhor vai agora extrair muita coisa boa aí, tá bom? Então fique conosco aí, irmão Wilson. Deus abençoe o Amaral que entrou conosco aí, tá bom? Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Está sempre conosco, nosso companheiro aí. Então vamos lá, pessoal. Então esta obra visa o estudo dos profetas maiores. Quem são eles? Isaías, Jeremias, aí entra Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Que são os profetas maiores e que estão classificados entre os 4 grandes divisões do Antigo Testamento: lei, tá? História, poesia e profetas, tá? Lei, história, poesia e profetas, maiores e menores. Então esses 5 livros aí são classificados como profetas maiores e nós vamos ver cada um aí o seu significado, tá bom? Então hoje nós vamos começar com o profeta Isaías, que traz por título um profeta no palácio, tá? Um profeta no palácio. O que é isso, gente? É Isaías no palácio do rei. Então você vai começar ali o texto dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então isso mostra que Isaías estava ligado diretamente ao palácio do rei, tá? Nós falamos do profeta do rei Uzias, né? No livro passado, no livro histórico. Agora nós vamos falar dentro do assunto mesmo, tá? Lá a gente passou por alto, mas agora nós vamos falar um pouquinho dessa história, tá? Então nós vamos ver aqui os profetas maiores, representantes de Deus em uma missão importante. Vou mostrar de novo o livro aqui para quem não viu ainda. Essa é a capa do nosso livro, para quem não viu ainda. Profetas maiores, representantes de Deus em uma missão importante, tá? Todos eles, Isaías, Jeremias, e profetizaram antes cativeiro, tá? Pré-cativeiro. Daniel, Ezequiel profetizaram dentro do cativeiro, tá? Pós-cativeiro, dentro do cativeiro. Tá? Deus abençoe o irmão João Bosco. Deus abençoe o irmão João Bosco. Saudade do Senhor, viu? Deus continue abençoando o Senhor e sua família aí, né? na sua jornada aí, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver, o irmão João Bosco está solicitando uma participação ao vivo. Vamos colocar aqui então. Vamos ver se a gente consegue aqui, irmão João Bosco. Colocar o senhor ao vivo aqui. Tá, vamos ver se eu consigo fazer aqui, se vai dar certo. A gente põe o senhor no ar aqui conosco para compartilhar,
tá bom? Então vamos lá, gente. Um profeta no palácio. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Os aspectos políticos, sociais e religiosos que atingiam diretamente a vida das pessoas, tá? Em seus vários segmentos, deram tom para as profecias da vida ministerial do profeta Isaías. Então o profeta Isaías vai chegar num tempo, no meio de Israel, ele chega em um tempo onde há problemas políticos, problemas sociais e problemas religiosos. As três coisas, irmão João Bosco. Isso, irmão João Bosco. Deus abençoe o senhor aí, viu? Em nome de Jesus, está deitado aí, está tranquilão, irmão João Bosco. Olha que maravilha. Ele saiu ali, não quis ficar, não. Deus abençoe, irmão João Bosco. Tá? Então vamos lá. Então Isaías chega num tempo. Se alguém quiser entrar conosco aí, pessoal, pode solicitar aqui que eu coloco você no ar, tá bom? Pastor Pedro, os irmãos quiserem entrar aqui para dar uma opinião, caso vocês queiram entrar para dar uma opinião, a gente compartilhar alguma coisa aí, vocês podem me chamar aqui, tá, ao vivo, que a gente coloca você para entrar conosco aqui, para todo mundo assistir, tá bom? E a gente compartilha as nossas ideias aí, tá bom, gente? Então, voltando aqui, Isaías entra num tempo de problemas políticos, sociais e religiosos. Políticos porque os reis não estão enfrentando guerras, né? Não paga imposto, não paga tributo, enfrenta guerra. Sociais, o povo está abandonado, o povo está carente, passando necessidade, os ricos sempre enriquecendo as suas casas e os pobres cada vez ficando para trás. E religiosos, porque há um início de adoração a outros deuses, né? aos Balaíns, Moloque, Azera, Astarote, tá? Foi uma falha no conhecimento. Beleza, irmão João Bosco. Deus abençoe, tá? Então, Isaías entra nesse cenário, tá? Ele vai profetizar aí por volta do ano 780, 730 antes de Cristo aí, tá? Vamos ver aqui a questão do profeta Isaías. Existia, na época do profeta Isaías, um movimento chamado profetismo, tá? O profetismo entre os hebreus. Então vamos conhecer o que é o profetismo entre os hebreus. O profetismo, pessoal, é um movimento social, político e religioso, tá? Que surgiu entre os hebreus devido à dificuldade na conservação da identidade da fé e do compromisso assumido com Deus. Então, a maioria das vezes, o profeta chegava e ele não somente profetizava, ele assumia também compromissos sociais e políticos. Tá? Você vai ver Daniel fazer isso. Tá? Daniel não é só um profeta de Israel em plena Babilônia. Ele também administra, ele governa, ele administra assuntos na política babilônica, né, junto com Israel. E também problemas sociais. Você vai ver vários profetas aí combatendo problemas sociais. Jeremias é um que vai combater problemas sociais. Então, pessoal, a gente dá a esse movimento o nome de profetismo dos hebreus, entre os hebreus, que é um movimento onde levanta homens de Deus, nós falamos de Elias e Eliseu na aula passada, homens de Deus que levantaram para combater a apostasia e também eles acabam entrando na área social, como o caso dos demais aí. Então, há esse movimento chamado profetismo entre os hebreus, e ele cresce, tá? E ele cresce. É só os profetas maiores que estão envolvidos nesse movimento chamado profetismo? Não. Os profetas menores também tá, né? Você vai ver Amós combater desigualdade social, Malaquias, Joel tratar de problemas sociais, políticos, foi atacado por gafanhoto o país de Israel, eles estão sofrendo, eles estão sem comida, sem plantação. Joel chega para profetizar. Você vai ver Oséias com problemas sociais, de relacionamento conjugal. Então, é um movimento que engloba todas as áreas. Por que Deus permitiu isso? Que os profetas se envolvessem com a política e se envolvessem com os problemas sociais e além dos religiosos. Porque Deus, em todo aspecto, ele vai mostrar para Israel a sua misericórdia. Tá? Deus, em todo aspecto, ele quer mostrar para Israel a sua misericórdia. E aí ele vai usar esses homens, esses profetas. Então, pessoal, é muito interessante ver isso. Tá? E esse movimento vai produzir, gerar um grande número de material. Tá? Eles vão profetizar, eles vão escrever. A maioria deles andavam com escribas, tá? Com jovens escribas, né? Jovens que estão ingressando no ministério, projetando a ser profeta.
alguma coisa assim, esses jovens vão acompanhá-los nas escritas. Então, todo o material agora vai ser escrito, vai começar a composição de materiais proféticos. Tá? Vai ter a escrita do livro de Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Amós, Naum, Obadias, Ageu, Malaquias, Sofonias, e vai, aí por aí vai, né? A relação de profetas. Tá? São 17 livros, tá? Que vão ser produzidos a nível profético. Entre eles, profetas classificados como profetas maiores, são 5, e os demais, 12, classificados como profetas menores, porque a sua composição é menor em capítulos. Tá? Então são 17, produzidos um total de 17 livros proféticos. A gente chama esse movimento, que dá aproximadamente um período de 370 anos de palavras proféticas, nós chamamos de profetismo. Esse movimento chama-se profetismo entre os hebreus. Tá? Bom, o surgimento dos profetas acontece por meados do século 8 a.C. Os profetas, olha aí, os profetas instrumento de fortalecimento da fé e de advertência quanto à necessidade de obediência a Deus e ao pacto. Tá? Então os profetas foram levantados para ser instrumento de fortalecimento da fé. Tá? O profeta não é só para profetizar destruição, é para profetizar fortalecimento da fé das pessoas. Tá? Então toda palavra que sai da nossa boca, em forma de profecia, que ela tem que ter, ela tem que exortar, ela tem que redarguir, ela tem que edificar. Tá? Principalmente o edificar. Tá? O redarguir e o ensinar é necessário, sim. O redarguir aqui, que está mais relacionado com o repreender, o redarguir, a palavra traduzida que é chamar à parte. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de profecia no microfone, profecia ao vivo na frente da igreja, porque a gente pode estar envergonhando alguém e até mesmo um visitante ficar receoso de que a gente o chame e ele não volta mais na igreja. Então o redarguir aqui, quando for para chamar a atenção de alguém, a profecia vai chamar a atenção de alguém, a palavra redarguir tem o sentido de chamar à parte, chamar ao pé da orelha, né? Que a gente fala no mineirês aqui, no nosso bom mineirês, chamar ao pé da orelha. Então tem que chamar para perto. Então o profeta era chamado por Deus para fazer isso, para fortalecer a fé do povo, advertir quanto à necessidade da obediência a Deus e ao pacto abraâmico, davídico, mosaico. Né? E foram levantados por volta aí do século 8 a.C., um período de 370 anos aí para profetizar. Tá bom? Profetizaram em um período de apostasia dos reis de Israel, né? Ante o cativeiro da Síria, ante o cativeiro da Babilônia, no Império Grego. Tá? E o último profeta que vai aparecer é João o Batista, no tempo já de Cristo. Tá? Mas é importante a gente relatar que João Batista aparece ainda no Antigo Testamento. Quando João Batista aparece, quando Jesus está no auge do seu ministério, eles ainda estão vivendo o Antigo Testamento. O Novo Testamento só se inicia no domingo da ressurreição de Cristo. Jesus morre no Antigo Testamento. Jesus é pendurado numa cruz no Antigo Testamento. O Novo Testamento se inicia no domingo pela manhã na ressurreição de Cristo. Tá? Então João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Depois disso, nós vamos receber dons espirituais. Bom, vamos falar aqui. O irmão João Boca está falando que o sinal está fraco, caindo, né? Se mais alguém estiver achando que o sinal está fraco, pessoal, deixa eu ver como é que está meu sinal aqui. Tá? Realmente está um pouquinho mais fraco hoje. Tá? Se caso o sinal estiver mais caindo toda hora, vocês me avisam, tá? Que a gente troca de posição aqui para mais próximo aqui, para a gente ver se consegue melhorar. Tá bom? Entendi que o sinal aqui realmente é fraco. O Ministério dos Profetas. O Ministério dos Profetas ecoou nas mais diversas camadas sociais, ora como denúncias e ameaças, ora como encorajamento da vida diária dos israelitas. Tá? Então o Ministério dos Profetas era isso. Tá? Ele ecoou nas mais diversas camadas sociais. E os profetas, pessoal, não tinha esse negócio não. Tá? Profetizava para rico, pobre, rei, vassalo, estrangeiro, para quem tivesse que profetizar, eles recebiam profecia e liberavam a palavra profética para quem tivesse que ser. Tá, pessoal? Não tinha esse negócio, não. Várias camadas sociais. Profetizaram no tempo de Saul, Davi, Salomão, Jeroboão I, que é aquele endemoniado que a gente falou no último livro aí, né? Deu tanto trabalho. E outros mais que receberam aí profecias dos profetas, tá, gente? Então é muito interessante ter em mente que os profetas não tinham
barreiras sociais. Fosse rei, fosse plebeu, fosse estrangeiro, garimpeiro, fazendeiro, não importa quem fosse, Deus mandou falar, entregava a mensagem, tá? Entregava a mensagem. É diferente do que acontece às vezes nos dias de hoje, né? Que há um interesse em algumas coisas que acaba profetizando só para quem a pessoa quer agradar, né? Profetiza uma bênção espiritual. Para quem ele sabe que está lutando na vida, profetiza mal. Então, pessoal, a gente tem que ter essa consciência, tá? Profeta não tem partidarismo. Profeta profetiza para quem a palavra vier, tá? A palavra vier. Então, esse aí é o ministério dos profetas. O livro, agora vamos falar de Isaías, vamos iniciar Isaías? Vamos falar do livro do profeta, tá? Embora haja divergência quanto à composição e à data do livro de Isaías, a maioria dos teólogos vão admitir que esse livro foi escrito aí por volta de 740 a 680 a.C., tá? Eu falei agora há pouco, 740, 730, 720, tá? Ele profetizou ali ante o cativeiro da Síria, ele que foi profetizar para Ezequias, que estava sendo atacado por Senaqueribe, rei da Síria, tá? Então, por volta de 740 ou 680, foi escrita o livro do profeta Isaías, tá bom, pessoal? Detalhe, nós vamos falar daqui a pouco aqui a composição do livro, tá? Quem escreveu o livro, porque uma certa parte do ministério, Isaías vai morrer, vai ser assassinado. Então, alguém deu continuidade do livro do profeta, né? Mas, enfim, isso não importa. O importante é que a gente precisa saber que ele é um profeta pré-exílio da Síria, né? Pré-exílio da Babilônia e pré-exílio, né? Da Síria. Quando a Síria vai atacar Israel no ano de 722, tá? Por Salmaneser, vai atacar Israel, vai destruir Israel e vai migrar, vai miscigenar Israel de vez, tá bom? Então, esse é o livro do profeta Isaías, foi escrito nessa época. Vamos lá. O profeta Isaías, reconhecido pelos teólogos como o mais ilustre de todos os profetas do Antigo Testamento, e chamado, às vezes, de profeta magno, ou rei dos profetas. Por quê? Tá? Por que Isaías ganha o nome de profeta magno, ou rei dos profetas, e é considerado pelos teólogos o mais ilustre dentre todos os profetas do Antigo Testamento? Por quê, gente? Porque é o profeta Isaías que vai profetizar diretamente dentro do palácio, tá? Por isso ele é chamado profeta magno, tá? E, além disso, é o profeta que vai mais receber revelação messiânica, tá? É o profeta que mais recebeu revelação messiânica. Como assim? Basta ler o capítulo 53, basta ler o capítulo 50, 53, o capítulo 61, tá? O capítulo 6, capítulo 9. Basta ler esses capítulos, você vai ver que com profundidade Isaías recebe a revelação messiânica. O que Isaías recebe, o que foi revelado ao profeta Isaías, o que Isaías vê, nenhum outro profeta viu. Tá? Nenhum outro profeta viu. É como se Deus abrisse o portal do tempo e Isaías conseguisse ver até a face de Cristo. Tá? A face de Cristo crucificado na cruz. Porque um profeta profetizar com riqueza de detalhes, no capítulo 53, capítulo 50, 51, 52, 53, que ele chama de servo humilde, ele finaliza com o capítulo 54, né? Ele com um monte a riqueza de detalhes que o profeta profetiza e fala sobre Jesus, é uma revelação extraordinária para a sua época. Então o profeta Isaías é chamado de profeta magno por causa disso, o rei dos profetas. Não porque o seu livro foi maior, é pelo número de mensagens, de revelações messiânicas. Além das profecias messiânicas, ele também recebe mensagens sobre as cidades israelitas. É dele que vai sair aquela profecia, né? Naftali e Zebulon, que andava nas trevas, viu sua luz, e um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, né? Ele vai falar sobre Zebulon e Naftali, aquela profecia, ele está no capítulo 6, né? Ele está falando sobre Cafarnaum, quando Jesus vai sair da sua cidade de Nazaré e vai habitar em Cafarnaum e desenvolver o seu ministério em Cafarnaum, que é a base ministerial de Jesus, era Cafarnaum, chamada Vila da Compaixão, tá bom? Deixa eu responder aqui a Claudinei. O profeta Isaías foi o único
a receber a visão do Filho de Deus? Não. Não foi ele não foi o único. Tá? Porque Daniel também vai receber, Claudirene, só que de forma escatológica. Jeremias vai receber muito de forma obscura. Tá? Jeremias vai destacar muito o cativeiro babilônico, mas ele vai ver a ação de Cristo futura na vida dos israelitas. E Ezequiel vai receber a revelação do Cristo e também do Espírito Santo, capítulo 37, capítulo 47, 48 de Ezequiel. Então eles vão, mas Isaías foi o que mais recebeu, com riquezas de detalhe. Tá? Por isso, Claudirene, é importante a gente estudar o livro de Isaías com muita calma, como o irmão Wilson está fazendo aí. A irmã Senilda também agora está fazendo conosco, que entrou junto com a gente aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. É muito importante que a gente faça uma leitura bem cuidadosa do livro de Isaías, né? Sem muita pressa. Tem que ser estudado mesmo, porque a riqueza de detalhes messiânica é enorme. Tá? Então, existem versículos no profeta Isaías que a gente nem cita na igreja, mas que tem uma riqueza espiritual tremenda, e nós vamos falar depois desses pormenores aqui, tá bom? Então, o profeta Isaías, tá? Vai profetizar e é chamado também o profeta Magno, tá? Deixa eu chamar para vocês aqui, deixa eu achar aqui, tá? Ele é chamado ilustre. Tem a sua vida relatada somente a partir do reinado de Uzias, né? O ano que morreu o rei Uzias. Cada um de uma maneira, isso mesmo, Claudirene, cada um de uma maneira de acordo com a necessidade atual do povo. Tá? Você vai ver Ezequiel profetizando dentro do cativeiro, fortalecimento. Você vai ver Jeremias profetizando pré-cativeiro babilônico, juízo. Você vai ver Daniel profetizando dentro do cativeiro e pós-cativeiro, escatologia, governo milenar. O povo está na mão dos babilônicos, está na mão do Medo e Persa, está na mão dos gregos, está na mão dos romanos. Ele vai mostrar ao povo o futuro, que vai ser na mão de Cristo. Tá? Isaías profetiza. Isaías é interessante porque ele profetiza o pré-cativeiro da Síria, ele profetiza o reinado de Cristo e ele profetiza o milênio. Isaías é praticamente um livro completo sobre a história de Jesus. Tá? Quando a gente for estudar o livro Cristologia, nós vamos citar Isaías, porque Isaías é considerado a cristologia do Antigo Testamento. Tá? Ao passo que Colossenses, Efésios, é chamado de cristologia do Novo Testamento, o Evangelho de João é considerado cristologia do Novo Testamento, Isaías é chamado de cristologia, um livro cristológico do Antigo Testamento, porque ele vai revelar verdadeiramente a Cristo. Tá? E de forma que o povo não espera. Porque o povo vai esperar um Cristo macabeu, um Cristo guerreiro, tá? E aí ele vai revelar no capítulo 53 quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura, tá? Olhávamos, mas não desejávamos. Então ele vai conseguir enxergar Cristo como servo humilde, diferente do que os israelitas queriam enxergar um Cristo guerreiro, como Barrabás. Por isso eles escolheram Barrabás, porque queria guerra. Jesus troca, já dizia o pastor Max Lucado, né? Max Lucado. Jesus trocou a espada pela cruz. O amor de Jesus é provado no momento que ele troca a espada pelo amor, pela cruz, e aí é provado o amor de Cristo, tá, pessoal? E Isaías conseguiu ver isso com muita excelência, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui. Acredita-se que foi essa proximidade de parentesco ao rei Uzias, tá? A tradição judaica afirma que ele era primo do rei Uzias. Acredita-se que despertou no profeta o interesse pelas questões sociais políticas de Judá. Então, por ser primo do profeta do rei Uzias, despertou nele o desejo de estar no palácio trabalhando politicamente, e Deus aproveitou que ele está no palácio, com o coração aberto, pega ele e faz ele profeta. Ele até chega a dizer: Senhor, eu não sou profeta. Por quê? Porque ele está lá para trabalhar na administração, no apoio à população. Aí, de repente, Deus pega ele e fala assim: você vai ser profeta. Ele diz: eu não sei falar. Aí o anjo pega uma brasa, uma tenaz, coloca na boca dele e diz: agora você sabe falar. Tá? Agora você tem um Espírito de Deus, você sabe falar. Então era um homem que, né, tinha aí a sua linhagem também sacerdotal, mas que vai chegar nesse episódio. Vamos entender aqui como era o ambiente que ele chega. Vamos entender o cenário político e histórico de Israel. O período da vida de Isaías foi marcado por situações históricas importantes que nos permitem uma maior compreensão dos fatos ocorridos durante seu ministério. Por exemplo,
né? A Síria está atacando Israel, né? Conturbações políticas. A Síria é uma nação que esteve sob a direção dos monarcas. Tiglat-Pileser III, que eu falei na aula passada. Tiglat-Pileser III era um rei cruel da Síria e que decidiu investir pesado em Israel. Começou a investir, saiu do trono, passou para Salmaneser V, tá? E esse Salmaneser V aqui vai também reinar, lutar contra Israel, querer dominar Israel, domina algumas cidades e sai do trono, vem Sargão, tá? O rei Sargão da Síria, que domina Israel. Esse sim, na mão de... É uma transição, né, de Salmaneser V para Sargão, Israel cai na mão dos assírios. E já na mão dos assírios, né, vem o Senaqueribe reinar. E Senaqueribe reinando, já com Israel do norte na mão, quer atacar Judá. E é nesse momento que o Senaqueribe, rei da Síria, quer investir no ataque contra Judá, é que Isaías chega. É que Isaías vai entrar, tá? De vez. Claro que ele profetizou o cativeiro, mas também é nesse momento que ele defende. Ele é um profeta que profetiza o juízo ao norte e defende o sul. Tá? Deus usou ele para isso, porque o sul ia cair na mão dos babilônicos. Tá? Era para Jeremias resolver. Então vamos lá. Começou a realizar... falei aqui dos reis da Síria, né, que realizou campanha em volta de Israel. Então o cenário era esse, era um cenário de guerra. Isaías vai chegar num momento muito conturbado. Tá? Ele vai profetizar em momentos conturbados. E aí ele vai ter que encarar o Tiglat-Pileser III. Tá? Ele vai encarar Senaqueribe, ele vai profetizar a morte de Senaqueribe. Tá? Ele colocou um freio na boca de Senaqueribe e colocou um anzol no nariz dele e ia puxar, porque ele estava afrontando o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Então Isaías chega num cenário totalmente conturbado. E é nesse cenário que Israel não está pagando imposto, que a Síria está ameaçando, fazendo cerco, dominando cidades vizinhas, pega uma cidadezinha ali, pega outra. Isaías está profetizando e o rei de Israel, Uzias, morre. E quando o rei Uzias morre, Deus usa ele para profetizar. Tá? E é dele que vem aquela profecia que vai trazer a notícia do cativeiro, mas também vai trazer a notícia da esperança, porque ele vai profetizar sobre o rei Ciro. Tá? Ao mesmo passo que ele traz a profecia de condenação, ele traz a profecia de libertação, que ele fala sobre o rei Ciro da Pérsia. Né? 200 anos antes do rei Ciro nascer, Isaías profetizou dizendo, Ciro, rei da Pérsia, o meu pastor, vai libertar o meu povo. Então, aquela profecia maravilhosa, 200 anos antes do Ciro nascer. Então Isaías é um profeta excepcional, um profeta particularmente à parte dos outros, né, vamos dizer assim. Vamos entender sua chamada? Deixa eu falar da chamada dele aqui. Há duas teorias a respeito da chamada de Isaías, pessoal. Vamos entender as duas. A primeira defende que essa chamada ocorreu no ano da morte do rei Uzias. Porque o texto diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas tem a segunda, que defende que o ministério profético de Isaías é anterior ao ano da morte do rei Uzias. Bom, como que a gente vai resolver essa questão? Né? Como que a gente vai ficar com essa questão? Vou dar os dois versículos que traz essa primeira. A primeira versão que acredita que ele começou seu ministério depois da morte do rei Uzias é Isaías capítulo 6, verso 1, 8 e 9. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tá? Assentado sobre um trono e tal. Mas a segunda tese fala que ele começou antes da morte do rei Uzias, e que está lá em Isaías 1 e 1. Visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele passa pelo reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis. Tá? E a gente vai concluir. De qualquer forma, acreditamos que isso não deve se tornar motivo para disputas de interpretação ou hermenêutica, tá? Sem fim. Pois o propósito maior desse escrito para o crente são as lições que pode aprender sobre a chamada de Isaías. A gente não vai ficar discutindo aqui sobre se é antes da morte de Uzias ou se é depois. Nós não vamos discutir isso. Nós vamos entender o seguinte, vamos ficar com aquele texto, tá? Que o profeta fala assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tá? Então a gente vai ficar com esse texto, acreditando que Isaías começa o seu ministério depois da morte do rei Uzias, do seu primo. Tá? Ele está cuidando dos trâmites, ele está cuidando do palácio, da morte do seu primo, e Deus o visita e coloca uma tenaz na boca dele e fala, agora você vai falar a minha palavra. Tá bom, pessoal?
Bom, esse é o capítulo 1. Só a introdução, gente. Já está gostoso, já tem muita pergunta aí, né? Já está gostoso só na introdução. Vamos para o capítulo 2 agora. Então, no capítulo 1, o título é o profeta Isaías. Estamos dando uma biografia do profeta Isaías aqui. No capítulo 2, nós vamos falar da vinha de Yahvé, da vinha de Jeová, da vinha de Deus, da vinha do Senhor. Israel é chamada de vinha do Senhor. Nós vamos falar dela no capítulo 2. Então, na introdução, nós vemos aí que Isaías já é um profeta ilustre, um profeta magno, o rei dos profetas, porque ele é um profeta que ele vê o futuro, ele vê o futuro messiânico, ele é um profeta que recebe várias revelações messiânicas, é o profeta cristológico do Antigo Testamento, profetizou num período de guerra tremendo em Israel, problemas políticos, sociais e religiosos. Agora nós vamos entender como era o cenário de Israel. O que está acontecendo? Agora vamos falar de Israel, tá? Dentro do livro. Primeira coisa que nós vamos saber, aprender aqui, é que Deus levanta Isaías por quê? Porque Deus está insatisfeito com o povo. Tá? Toda vez que Deus levanta um profeta, que ele traz juízo, há uma insatisfação de Deus, há uma insatisfação divina. E havendo uma insatisfação divina, ele vai cobrar, ele vai requerer. Tem um negócio que a gente chama, uma teologia que a gente fala, que é a justiça de Deus. A santidade de Deus não pode ser ferida. A justiça de Deus, a santidade de Deus requer justiça. É o que aconteceu no Jardim do Éden. Porque Adão pecou, feriu a lei, desobedeceu ao Senhor, tocou, feriu, manchou, vamos dizer assim, né? Manchou o pacto de Deus com ele, desobedeceu. A gente fala que ele feriu a santidade de Deus. Claro que ele jamais Deus vai deixar de ser santo, né? É só uma teologia, um termo que a gente usa, né? Dizer que Adão manchou, tocou na santidade de Deus, e essa santidade requer justiça, tá? Justiça. E a justiça era agora o sacrifício. Deus está insatisfeito com o povo de Israel. E aí ele vai fazer o seguinte: os reais motivos da insatisfação de Deus contra Israel, e principalmente contra o povo de Judá, tá? Estão simbolizados na canção da vinha e nas experiências amargas dos vinhateiros. Isaías capítulo 5, verso 1 a 7. Eu leio rapidinho para vocês aqui essa fantástica canção de Isaías, que ele canta aqui no capítulo 5. Ele canta do versículo 1 a 7, ele canta o seguinte: Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7, ele canta sobre... Eu estou em Eclesiastes, misericórdia, cadê você, Isaías? Isaías 5, lá quase que eu leio Eclesiastes aqui. Deixa eu achar aqui Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7. A parábola da vinha e a sua aplicação. Tá? Então, primeiro, eu falo assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. Está falando de Israel. E a cercou, e a limpou de pedras, falando lá de Josué, falando de Moisés. E a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha aí, está falando que Deus plantou uma vinha no deserto, esperava dela frutas boas, deu fruta brava. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai vos peço entre mim e a minha vinha. Deus está falando. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Olha aí, o que Deus está dizendo: o que eu tenho que fazer mais que eu não tenha feito para vocês? Olha, Deus, né, cara a cara com Israel. E como esperando eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Vai tirar a cerca. Vai deixar... o Salmo 84 fala isso, né? Porque vindimam a vinha do Senhor, os javali da selva entram e a devasta. Salmo 84, tá? O salmista chora isso, lá no versículo 7. Agora tirei a sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. Vai destruir o lagar para ser pisada a uva. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, falando da Síria, falando dos samaritanos, dos estrangeiros que habitaria Jerusalém, que habitaria Judá, habitaria Israel, tá? Era considerado como espinheiros, tá? E ervas bravas, os babilônicos, tá? Eles sentiam essa dor, tá bom, gente?
E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinda do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Então Deus está dizendo, eu dei chance, vocês estão esperando juízo, que eu execute juízo, então eis aqui justiça, e eis aí o clamor de vocês. É uma mensagem duríssima, tá? É uma mensagem que eu nem imagino, nem quero receber da parte de Deus uma mensagem como essa. Uma mensagem duríssima, pesadíssima para Israel. Deus dizendo, eu vou abrir as fronteiras, eu vou abrir as portas para as nações vindimar vocês. No Salmo 84, no versículo de número... Deixa eu achar aqui. O Salmo 80, pessoal, desculpa, eu falei Salmo 84, é o Salmo 80. Deixa eu achar ele aqui. Salmo 80, tá? Eu falei 84, não é. O Salmo de número 80. O versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 5 em diante, vai falar assim, ó. Tu o sustentas com pão de lágrimas e lhe dás a beber lágrimas em abundância. O Salmo 84, verso 5, o salmista está chorando, dizendo que Deus deu pão de lágrimas. Está relembrando o maná que cessou lá em Josué, tá? No livro de Josué cessou o maná. E ele está lembrando, quem dera se nós tivéssemos maná de novo. Agora só tem pão com lágrimas. Tá? Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos. Ou seja, Deus colocou eles como um muro de contenção. Isso significa o quê? A Síria está brigando com a Babilônia, Israel está no meio. Vai sobrar para eles. Olha que situação, irmãos. Um cenário político. Tá? Entre os nossos vizinhos. E os nossos inimigos zombam de nós entre si. Fazem-nos voltar a Deus, fazem resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora o versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito e lançaste fora as nações e a plantaste, lá na terra de Canaã. Preparaste lugar e fizeste com que ele aprofundasse raízes, e assim encheu toda a terra. Agora, preste atenção nesse versículo. Os montes cobriram-se com sua sombra e como os cedros de Deus tornaram o seu sombra. Ele está exaltando a grandeza de Israel. Aí, ele vai agora chorar o que Deus vai fazer com Israel. Ela se estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que então, Senhor, quebrastes então os seus valados, de modo que todos que passam por ela vindimam? E ele compara a Síria e a Babilônia como javali. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ele compara a Síria como javali e a Babilônia como as feras do campo. Né? O javali a devasta. Então é uma profecia pesada que Israel teve que trazer para mostrar a insatisfação de Deus para com aquele povo. Deus está dizendo, eu plantei uma vinha, abençoei vocês, o que mais falta para eu fazer para vocês? O que está faltando? Eu dei tudo. Aí no Salmo 80, mas até pão eu dei. E agora Deus permitiu os países atacar e eles vão chorar, dizendo, que saudade do maná. Então, irmãos, é uma lição para nós, essa passagem bíblica de Isaías 5 e do Salmo 80, porque às vezes a gente reclama dos pequenos detalhes que o Senhor nos dá. Né? Deus dá um pão para a gente diz, Deus, eu estou cansado de comer o pãozinho que o Senhor está dando todo dia. Né? Aí deixa Deus secar o pão, a gente vai reclamar, vai sentir saudade. Então, pessoal, é uma insatisfação de Deus com Israel, e Deus, então, está dizendo, eu vou cobrar. Se vocês querem juízo, então eis aí o juízo, e vocês vão clamar. Então, pessoal, é uma mensagem dura, e o profeta proclamou isso em todo o país. Tá? Uma tentativa frustrada. A tarefa de apontar os pecados da nação e da liderança política e religiosa tornava a missão de Isaías ainda mais espinhosa e dolorosa. Porque Deus chamou ele, gente, para apontar o pecado dos reis, né? Uzias, Jotão, que eu falei aqui, né? Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, embora Ezequias nem tanto, né? Mas ele é um profeta que vai apontar o pecado do povo, apontar o pecado dos reis. E é uma tentativa frustrada, porque o título carrega esse nome, tentativa frustrada, porque por mais que ele aponte o pecado do povo, por mais que ele fale, né? Por mais que ele fale ao povo, o povo não retrocede, o povo não volta atrás, o povo não se liberta, o povo não deixa Deus trabalhar. E aí é uma tentativa frustrada porque o profeta sofre demais. Ele chora, ele canta, ele escreve, ele vai, gente, vamos consertar, e o povo, ele tenta de todas as formas, gente, mostrar e não funciona. Esses livros que nós vamos estudar agora, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, exceto Daniel, eu vou tirar Daniel aqui agora, porque Daniel é um apocalipse do Antigo Testamento, ele é escatológico, mas Isaías,
Jeremias e Ezequiel é muito dura as mensagens que estão aqui, gente, é muito dura mesmo. Sabe, eu estou falando de coração aqui porque eu já estudei esses livros, são mensagens duríssimas que um ser humano não gostaria de ouvir Deus falando. Tá? Você vai ver Ezequiel profetizar duro em cima do povo, você vai ver Jeremias chorar, apanhar, ser preso, implorar. Tá? Deus abençoe a Fabiana, que está entrando conosco aí. Fabiana é lá de Itaúna, pessoal, minha irmã, que eu acrescentei ela aí no grupo nosso, para que ela possa assistir a aula conosco do IBAD. Ela também faz IBAD com a gente aqui, tá? Então Deus abençoe, Fabiana. Nós estamos falando dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E eu estava falando aqui, Jeremias é uma mensagem pesada, e Isaías também, uma mensagem pesadíssima. Todos eles tentaram reverter o quadro sem sucesso nenhum. Tá? Sem sucesso nenhum. É o que acontece conosco nos dias de hoje. Estamos pregando, estamos lutando para que as pessoas retornem à presença de Deus, mas muitas das vezes, irmãos, estamos aí falando sozinhos para as paredes. Tá? Se você ler no livro de Ezequiel, você vai ver até os profetas, até os sacerdotes tatuando o corpo. No livro de Ezequiel, no capítulo 8, Deus mostra para Ezequiel os sacerdotes tatuando o corpo, olhando para o Deus Tammuz, as mulheres olhando para o Deus Tammuz e chorando pelo Deus Tammuz, o Deus egípcio, tá? E os sacerdotes orando por Ra, o Deus egípcio, o Deus Sol, olhando por Tammuz e Sol é a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês depois o símbolo. Sabe aquele símbolo ele parece um símbolo de número 30. Ele tem no cenoura e bronze, aquele bronzeador. Ele está em todo. O símbolo da yoga. Ele está estampado em todas as áreas. Aquele é o símbolo do Deus Tammuz, o Deus Sol, o Deus Ra, o Deus egípcio. Tá? E Ezequiel vai ver isso. O sacerdote tatuário, o Deus Ra, o Deus Sol no seu corpo. Irmãos, era o colapso do colapso. Era o caos. Tá? Deus viu o caos naquela época. Imagina hoje, gente. Se Deus levantou esses homens que se frustraram porque não conseguiram o êxito na mensagem. Isaías foi cerrado ao meio, diz a tradição. Foi morto. Né? Se eles não conseguiram, imagina hoje. Mas a Bíblia diz que nós temos que continuar a nossa jornada, gente. Vamos continuar pregando, insistindo, malhando, pregando para que Deus faça milagres aí acontecer. Então, há uma tentativa frustrada e o juízo, conforme Isaías capítulo 5, verso 7, o juízo é iminente. Deus diz, vocês querem juízo? Então eis aí o juízo, e também eis o clamor de vocês. Vocês querem juízo, eu darei juízo, mas vocês vão clamar. Tá? Graças a Deus que Deus ainda teve misericórdia e revelou o futuro para eles, de vitória. Mas que eles iam sofrer, irmãos, se você estudar a história do cativeiro babilônico, tá? Se você estudar a história do cativeiro assírio, principalmente do babilônico, irmãos, esse povo chorou, sofreu demais. Tá? É um povo em terra estrangeira que sofre. Tá? Os pecados de Israel, quais são? A estrutura social de Judá estava tão corrompida que as manifestações contrárias à falta de ética e moral eram raras. Não tinha ninguém que se manifestasse a favor da ética. Não tinha ninguém que falasse, aqui é pecado, para de fazer isso. Se alguém visse um ladrão roubando na rua, ninguém chamava atenção, nem chamava a polícia. Não, está normal. Então o pecado virou normal no meio deles, uma normativa. Não tinha ninguém que... Era raro quando alguém levantava apontando a falta de ética, a falta de moral, era raro. Né? Vira e mexe, parecia um profeta e dava um jeito de sumir com ele, de tão imoral que estavam os reis de Israel. Nós falamos 39 reis aqui na última aula, né? no último livro, nós falamos de 39 reis, cujo 17, pelo menos 19, né? 19 reis desses, não eram ímpios, vamos dizer assim. Jeroboão, Pecaías, Onri, a Bíblia diz que Pecaías chega a seguir o caminho de Jeroboão, a Bíblia diz, e ele seguiu o caminho de Jeroboão e não houve sinal de arrependimento em seu coração. Hora nenhuma Pecaías, o rei de Israel, vai manifestar conversão, muito pelo contrário, ele caminhou no caminho de Jeroboão e fez questão de pecar mais. Não houve sinal de arrependimento em seu coração. Como é que está um país desse, irmão? Como é que funciona um negócio desse? Você vai ver aí, um exemplo hoje, a Bolívia, a Bolívia não, a Venezuela, né? do Nicolás Maduro. Sabe que está errado, sabe que está afundando o país, não tem dinheiro, não sabe governar, mas está insistindo lá, está lá, não larga o governo, não sai do trono, não deixa a presidência.
e ainda consegue adeptos, e o povo sofrendo, o povo indo embora, sem comida, passando fome, morrendo de doença, agora que o coronavírus piorou, né? E ele não se converte, ele não arreda o pé, diz que está certo e é ele que manda e pronto. Né? Você vai ver aí na Colômbia, as Farc fez isso, né? O tal do Che Guevara matava em nome de liberdade, em nome de amor patriota, e tem gente que carrega o retrato de Che Guevara na camisa, um homem que matava, dizia que era patriota, mas matava pelo patriotismo, inocentes, cria as Farc na Colômbia aí mata por patriotismo, né? Não existe isso, gente, não existe um negócio desse. Israel estava nesse nível, gente. Israel estava nesse nível, tá? E o pecado da imoralidade, da idolatria, principalmente, chegou a Deus e, conforme nós vemos em Apocalipse, o cálice transbordou. E quando o cálice de Deus transborda, irmão, não queira estar debaixo para poder né, receber o cálice, o aparar do cálice, do vinho, né? Não queira estar debaixo porque vai entornar muita coisa aí. Tá? Nós temos aí pecado de autoridade política, tá? Altos impostos, tá? Você vai ver o pecado das autoridades políticas, altos impostos, casamento ilegal, idolatria, construção de ídolos, de postes ídolos, tá? Deixava de ofertar na casa do Senhor para trazer marfim para dentro de casa. Irmãos, é uma baderna, né? Pecados de autoridades políticas que não é diferente de hoje, tá? Abuso de político, né? Abuso político, propina, nada diferente de hoje, mensalão, Lava Jato, né? Lava Jato, nada de diferente de hoje, né? Aí nós temos aí os pecados da liderança, tá? Pecado da liderança, que não assiste. Qual são os pecados da liderança? O principal, que Deus abominava, não dá assistência para os órfãos e para as viúvas. O marido ia para a guerra, morria na guerra, ficava a coitada da mulher aqui com um monte de filho para criar, sabe? E o marido ia para a guerra para brigar pelo patriotismo, para defender o país dele, para defender Israel, em nome de Deus. Morria na guerra. Aí qual que era, o que o governo tinha que fazer? Pelo menos dar um apoio à viúva, dar uma casa. Não, irmãos. Você vai ver lá em Elias, chegar lá em Sidom, né? E a tadinha da viúva está lá. O que você está fazendo? Vou pegar o último lugar. Para quê? Vou fazer um bolo, para eu e meu filho comer. Comeremos e morreremos. Né? Ou seja, é o último bolo. Vou comer e vou morrer. Vou ver meu filho morrer. Então, olha que situação. E os reis não assistiam isso. Não estavam nem aí. Né? Não estava nem aí. Só nas suas gorduras dos palácios. Né? Então, pecados como esse aí, ó, que Deus abominou no meio de Israel. Tá, gente? Um pecado como esse que Deus abominou. Não assistir os órfãos. Não assistir as viúvas. Não obedecer à lei mosaica. Não obedecer o pacto. Tá? Não havia respeito nenhum pela lei, tá? E além disso, pecados religiosos, tá? Como a adoração aí aos balaíns, a estátua de Baal. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, no meu livro aqui, ó. Olha aí, o Baalzinho aqui, o Baalzinho pequenininho aqui, ó. E aqui embaixo, a deusa Issacar, né? A deusa Istar, Istar, que é a deusa, deixa eu virar para vocês verem melhor, ó. A deusa, ficou ruim. A deusa babilônica, a deusa Istar e o deus Baal. Esse aqui é o deus Baal, ó. Olha o que eles estão adorando, a deusa Istar e o deus Baal, tá, gente? A imagem da deusa Istar que estava assim, ela é caçadora lá, a flechinha na mão dela, ó. Olha aí, a flechinha na mão dela, ela é caçadora e Baalzinho, olha ela aí, eu chamo Baal de pirilampo, né? Parece um molequinho, um saci pererê, é um molequinho. É um pirilampo, um duendezinho, tá? Tudo ligado com o que existe hoje aí, tá, gente? Tá? Não dá pra gente falar aqui do simbolismo de hoje, porque o meu tempo não permite, mas tudo ligado a duende, a pirilampo, essas coisinhas aí, né? Tudo ligado com Baal aqui, tá, gente? E é isso que está dentro da casa dos reis de Israel. É isso que governa o país, é isso que eles querem governar o país, né? Pecados religiosos, altares construídos, mulheres, né, como Jezabel, vai aparecer no cenário aqui, como Atalia, a filha de Jezabel, que restaurou o culto. Jeú combateu, Elias combateu, ela restaurou o culto ao Baal. E faziam
com que o povo pecasse, tá? Fazia com que o povo pecasse. E era pecado de promiscuição, de prostituição. Prostituíam dentro do templo, dentro do templo do Senhor, tá? Bebiam vinho, se embriagavam com as taças de vinho da casa do Senhor, tá? Queimava gordura, irmãos, era um negócio de desordenado. E Deus vai falar, não, isso aqui basta, isso aqui não dá. Além disso, os pecados sociais, tá? Olha aí, a deterioração especial do povo incentivou práticas sociais ímpias, como o materialismo, o orgulho e o alcoolismo. Olha aí, gente, tá? A deterioração espiritual do povo de Judá incentivou o materialismo. Materialismo vem junto com o consumismo, que é o que a gente pratica hoje muito. O mundo está praticando, o mundo está consumista, tá? Eu estava assistindo uma reportagem hoje de manhã, lendo uma reportagem hoje de manhã, de 2 cientistas, tá? Inclusive são brasileiros, que fizeram um cálculo matemático e físico baseado na destruição amazônica e baseado também nos dados florestais de anos atrás, de milhões de anos atrás, né? Vamos dizer assim, e baseado nos cálculos da floresta de hoje, eles chegaram a uma conclusão que o planeta Terra não aguenta 40 anos. Tá, gente? Eu li isso hoje de manhã no G1, no portal G1. Tá? Eu li isso hoje de manhã. Esses 2 cientistas vão até receber um prêmio aí por causa disso, porque eles chegaram a uma matemática, uma conclusão de que o planeta não suporta 40 anos a mais. Se continuarmos devastando madeira, materialismo, consumismo, o país não aguenta mais, o mundo não aguenta mais 40 anos de pé. Isso para nós é uma notícia triste. Triste porque o tempo está acabando para muita gente. E, ao mesmo tempo, nos alegra porque a gente sabe que a vinda do Messias, a vinda do nosso Rei Jesus está mais perto do que quando nós nos convertemos, tá, gente? Então, essa é a situação de hoje, tá? Segundo a ciência, o planeta não aguenta mais 40 anos, tá? E eu já vinha falando isso, né, que eu já tinha visto estudos sobre isso, que o planeta não chega a 2050. Segundo esses 2 cientistas, daqui 100, 200 anos, não haverá árvore no planeta Terra. Eu já sei o que vai acontecer, né? Apocalipse purinho. Então, há um pecado social aqui, tá? Materialismo, orgulho e o aumento de alcoolismo, embriaguez, tá? A qual ressaltava em latifúndio, algo que foi proibido aos hebreus antes mesmo de conquistarem Canaã. O que é o latifúndio? É quando eu tenho minha fazenda e aí eu vou enriquecendo mais, eu viro latifundiário, né? Eu enriqueço e exploro até quando eu puder explorar os meus recursos. Prova disso, estava Jezabel querer comprar a vinha de Nabote, né? E ele não quis vender e aí dá problema lá atrás, né? Dá problema lá atrás. Isso é latifúndio. Tá? Deus condenou, Deus disse, não, cada um vai ter sua terra. Divide a terra para 12 tribos, cada um tem a sua, trabalha, governa, plante na sua vinha, coma o que nascer na sua terra, você come lá. Aí é assim, eu estou plantando na minha, mas estou de olho na outra, né? Eu estou de olho em Hebron, eu estou de olho em Simeão, eu estou de olho em Judá, eu estou de olho em Benjamim, eu estou de olho em Dan, Zebulon, Naftali, que são cidades portuárias, né? Depois viram Carfanaum. Eu estou de olho nisso, né? E aí, irmão, Deus falou, não, peraí, assim não vai funcionar comigo. E Deus levanta Isaías para profetizar contra essa baderneira, tá, gente? Contra essa bandidagem que Israel promoveu. Gente, o Instagram vai me derrubar aqui, e nós vamos agora para o capítulo 3, tá? Nós vamos falar as nações como instrumento de Deus. Falei do profeta Isaías, a introdução sobre ele, tá? O livro vai chegar semana que vem, vocês vão ler, vocês vão maravilhar-se com esse livro, tá? É um livro fantástico, esses 2 livros nós vamos estar, Profeta Maiores e Profetas Menores, é um livro assim para a gente guardar debaixo do braço, tá? Para a gente ler todo dia. Depois nós falamos da vinha de Israel, né? A vinha do Senhor que Deus plantou numa terra estrangeira, Deus tirou do Egito, plantou numa terra, fez crescer até o mar, alargou sua tenda, fez crescer, fez frutificar. Deus esperava que ela produzisse fruto bom e ela produziu fruto mau. Essa semana eu vi um vídeo, feito até no meu Instagram, da diferença do trigo e do joio, né? Do trigo e do joio. A diferença do trigo e do joio. E aí o fazendeiro mostrando que o trigo se curva mais fácil, né? Ele é mais maleável, ele se curva, e o joio não. E aí ele pega e tritura o trigo tem semente, o joio não. Então Israel aqui é representado como um joio, não produz, tá, gente? Bom, o Instagram vai me derrubar aqui em 15 segundos. Vamos tomar uma aguinha, vamos respirar e vamos voltar para o capítulo 3, Nações como instrumento de Deus. Tá? É o tempo de eu postar aqui, a gente retorna e vamos continuar com essa história
maravilhosa em nome de Jesus, tá bom? Volta comigo, pessoal. Não me deixa, não. Volta comigo em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Aguinha, 1 minuto e meio.